Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o embaixador Chas Freeman, ex-secretário adjunto de Defesa dos Estados Unidos. Obrigado por voltar ao programa. É bom vê-lo, meu amigo. Feliz por estar com você, Glenn. Então, hoje eu quero, digamos, dar um passo atrás e analisar a mudança na ordem mundial e como os países estão se reposicionando. Porque, bem, depois da Guerra Fria, eu me lembro do imenso otimismo, das convicções políticas que refletiam aquela teoria de que tínhamos chegado ao fim da história e o mundo deveria abraçar a democracia liberal, os direitos humanos e se alinhar sob a liderança dos Estados Unidos. E seria, sabe, tão pacífico que chegaria a ser entediante. Essa era a tese, e, novamente, isso foi quase adotado como uma verdade incontestável por muitos políticos nos anos seguintes. Mas se avançarmos para o presente, vemos agora a OTAN tendo iniciado uma guerra por procuração contra a Rússia. Os Estados Unidos bombardearam os reatores nucleares do Irã. Nos unimos à Al-Qaeda e ao ISIS em lugares como Líbia e Síria. A limpeza étnica total parece ser o objetivo em Gaza. Há uma obsessão em quebrar a China e, possivelmente, até mesmo uma guerra. E agora parece que Washington está contemplando um ataque de decapitação contra a Venezuela. Se olharmos para a Europa, podemos ver de tudo, desde declínio econômico, declínio democrático, entusiasmo pela guerra e um colapso de relevância. E eu acho que o desespero também parece fortalecer os radicais. Enquanto isso, se olharmos para o leste, os gigantes eurasianos parecem estar construindo um novo mundo, econômico e político, sem a nossa participação. E achei melhor conversar com você, já que esteve lá nos anos 1990. Na época, você era o secretário assistente de defesa. Você também teve um papel central no planejamento da arquitetura de segurança do pós-Guerra Fria. Agora que chegamos até aqui, qual é o seu diagnóstico? Porque passamos de um imenso otimismo, muito do qual dá para perceber, era genuíno entre os políticos, mas em algum momento saímos dos trilhos, ao que parece. Como viemos parar nessa situação? Bem, esse é um ótimo resumo de muitas coisas que aconteceram. Você me lembrou que, antes de eu ser secretário assistente de defesa, fui embaixador no Reino da Arábia Saudita, quando Saddam Hussein e o Iraque invadiram e tentaram anexar o Kuwait. Lembro-me do primeiro telegrama altamente confidencial, restrito e curto que escrevi depois disso, no qual afirmei que não poderíamos aconselhar o presidente George H.W. Bush a aceitar que a nova ordem mundial que surgiria após a Guerra Fria começasse com a anexação de um pequeno país por um agressor maior e que precisávamos reforçar o direito internacional e os ideais da Carta da ONU. E eu acho que a única coisa daquele telegrama que foi levada em consideração foi a frase Nova Ordem Mundial, que imediatamente foi distorcida para parecer algo conspiratório, hegemônico, mas acabou se tornando isso no final das contas. Acho que o que aconteceu agora é que o momento unipolar que Charles Krauthammer identificou claramente acabou completamente. E isso pode ser visto em todas as esferas. Não sei se você assistiu no dia 3 de setembro. Houve um grande desfile militar em Pequim após a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que agora criou várias novas instituições, incluindo um banco da OCS, aparentemente para ser fundado e facilitar a integração do planejamento de desenvolvimento, basicamente em toda a parte não europeia do continente euroasiático. Non-European part of the Eurasian continent. Very interestingly, the American... Muito interessante. A reação americana a isso é que tudo é direcionado aos Estados Unidos. Eu não acho que seja. Acho que o objetivo é fazer o que a iniciativa Cinturão e Rota tem buscado fazer, ou seja, integrar a Ásia próxima na expectativa de que, se esse espaço comum for interconectado da maneira correta, a China, que é a principal patrocinadora da iniciativa Cinturão e Rota, naturalmente devido ao seu tamanho e dinamismo, emergirá como líder na Eurásia. Do ponto de vista estratégico,
falando sobre considerações geoestratégicas, o grande medo dos estrategistas americanos sempre foi que a Eurásia caísse sob controle hegemônico e ameaçasse os Estados Unidos. Isso não é um controle hegemônico por parte da China, Rússia, Índia, Irã, Paquistão ou qualquer um dos outros participantes da Organização de Cooperação de Xangai. Mas é um passo em direção à fusão do grupo dos BRICS, que inclui o Brasil e outros países que não estão no continente euroasiático, com a incorporação dos BRICS e da OCKIS em uma única estrutura da qual os Estados Unidos estão excluídos em grande parte por escolha própria. Quando a China criou o Banco Ásia de Investimento em Infraestrutura, convidou Washington a participar. Os Estados Unidos recusaram. Tóquio também. Fora isso, praticamente todo mundo no mundo aderiu àquela organização, que em vez de se mostrar uma ruptura com a ordem do pós-Segunda Guerra Mundial, acabou sendo uma afirmação dela, seguindo as mesmas regras do Banco Mundial e muitas vezes cofinanciando projetos com o Banco Mundial. Então acho que um ponto que precisa ser registrado imediatamente é que nem os BRICS, nem a Organização de Cooperação de Xangai, nem as outras organizações regionais que estão surgindo querem derrubar a ordem do pós-Segunda Guerra Mundial, como os Estados Unidos e outros alegam. Eles querem restaurá-la, porque ela foi atacada e desmontada pelos Estados Unidos. Por isso, você vê referências à restauração do poder, da autoridade e do alcance da Organização Mundial do Comércio vindas da OCS, vindas dos BRICS. Você vê referências à Carta da ONU, algo que você já não vê mais nas declarações ocidentais sobre esses assuntos. Você vê uma afirmação da Ordem de Westfália, uma ênfase na soberania nacional, liberdade de escolha, liberdade de sistema e imunidade contra intervenção em assuntos internos. Isso ocorre na parte do mundo que está formando um bloco, unido apenas pela decisão de manter os Estados Unidos fora dele. Acabamos de ter uma ilustração do que está acontecendo na parte do mundo onde os Estados Unidos continuam a exercer livre-arbítrio, com a violação israelense da soberania do Catar. Um ataque surpresa a um complexo residencial em Doha, capital do Catar, provavelmente envolvendo a violação do espaço aéreo da Jordânia, Arábia Saudita e Iraque por 10 caças e bombardeiros israelenses furtivos, F-35s, de uma variedade ou outra. E vemos o mundo condenando isso por 2 motivos. Primeiro, o assassinato é um meio impróprio, ilegal, indecoroso, desumano e ineficaz de conduzir a política externa. Isso é algo com o qual o mundo inteiro, exceto Donald Trump, concorda. Ele não condenou o assassinato de como se descobriu as pessoas erradas em Doha. Ele claramente, tendo eliminado o general Soleimani em seu primeiro mandato, não tem objeção ao assassinato transnacional. E Israel é o herdeiro dos Hashashin, ou seja, dos terroristas ismaelitas que surgiram no final do século XI e que aterrorizaram o Oriente Médio por 2 séculos antes de abandonarem essa tradição. Conduz uma política externa totalmente sem respeito ao direito internacional, cruel, sádica e amplamente baseada na teoria falaciosa de que é possível mudar tendências assassinando aqueles que estão no topo das organizações envolvidas nelas. De qualquer forma, quero dizer, acho que o principal acontecimento em termos de reorganização é que o Ocidente está recuando para o equivalente a uma cidadela, enquanto todos os outros estão avançando. Você vê a globalização continuando em todos os lugares fora da região transatlântica. Tanto a Europa quanto a América do Norte, com exceção do Canadá, agora rejeitam justamente os processos que trouxeram prosperidade e tiraram pessoas da pobreza em todo o mundo. Mas isso continua acontecendo em todos os outros lugares. Acabamos de ver, por exemplo, uma emenda ao Acordo de Livre Comércio entre a China e a ASEAN,
que vai fortalecer muito as relações comerciais e de investimento entre a China e a ASEAN. A ASEAN já é o maior parceiro comercial da China, ou seja, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que está prestes a receber o Timor-Leste como novo membro. Então estamos vendo o surgimento de aglomerações regionais, que em uma esfera ou outra são bastante poderosas e que têm em comum apenas uma coisa: os Estados Unidos estão ausentes. Então tanto faz para o momento unipolar. Bem, eu comecei a dizer, se você assistiu aquele desfile em 3 de setembro em Pequim, teria ficado muito impressionado com o fato de que a China agora tem capacidade de se defender. E aquele desfile foi feito para demonstrar isso. Estamos aqui, não mexa conosco. 4 dias depois, em 7 de setembro, foi o Dia do Brasil, que é o feriado nacional do país. Houve um desfile militar no Brasil, muito colorido, muito impressionante. Mas o que foi ainda mais impressionante foi o enorme número de pessoas que compareceram ao desfile usando chapéus, afirmando a soberania brasileira contra os Estados Unidos. Por quê? Porque um presidente americano petulante e impetuoso exigiu mudanças nas práticas constitucionais internas e no Estado de Direito do Brasil para proteger seu grande amigo Jair Bolsonaro, que tentou um golpe contra uma eleição de forma bastante semelhante ao que o Sr. Trump tentou em 6 de janeiro de 2021. Claramente, estamos vendo um mundo em que, como você sabe, eu prefiro a palavra multinodal à multipolaridade. Realidades multinodais estão surgindo. Multinodal realities are coming about. Nodes are being established by regional associations. Nós estamos vendo a criação de polos por associações regionais que buscam replicar e restaurar o mundo perdido da ordem patrocinada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, com sua deferência ao Estado de Direito, a criação de instituições comuns para regular as relações entre Estados, a liberalização dos regimes de comércio e investimento e a abertura à inovação. Tudo isso acabou, pelo menos no que diz respeito ao que está acontecendo na região transatlântica. Já falei demais e provavelmente não disse nada de significativo, mas acho que vou parar por aqui. Existem muitos outros aspectos a serem considerados. Bem, você mencionou o Krauthammer, que em 1990 cunhou o termo momento unipolar para significar que havia apenas um centro de poder. Agora, nesse artigo, achei interessante porque ele argumenta algo do tipo: bem, essa é apenas a realidade da distribuição de poder, então temos que agir de acordo. No entanto, no futuro, o mundo será então composto por vários polos de poder, mas vamos nos ajustar quando isso acontecer. Lembro que, quando li, pensei comigo mesmo: tudo bem, isso faz sentido naquele momento. Mas 30 anos depois, você tem toda uma nova geração de políticos que cresceu sob a convicção ideológica de que esse é o estado normal das coisas, que o Ocidente político estará sempre no topo. É assim que a segurança é criada. É assim que nossos valores conseguem sobreviver. Isso depende disso. Portanto, a ideia de que a distribuição muda e nós simplesmente ajustaremos nossa política de acordo não está se concretizando dessa forma. Acho isso uma grande pena, porém, porque, como você disse, a Eurásia agora está equilibrada. Não há um hegemon que possa dominar toda a região. Isso é muito diferente do passado. No século XIX, os britânicos tinham bons motivos para temer o Império Russo, que parecia ter tanto as intenções quanto as capacidades para buscar a hegemonia na Eurásia. No século XX, você tinha os soviéticos, eu diria, com as capacidades e possivelmente as intenções de serem um hegemon na Eurásia. Mas hoje, nem mesmo a China, a mais poderosa, consegue dominar a região. Se ela recuasse, eu diria, dessas ideias de múltiplos centros de poder e diversidade civilizacional em favor de algum modelo hegemônico, até seus amigos mais próximos, como os russos, se voltariam contra ela. Então, agora existe esse equilíbrio de poder na Eurásia. Mas ainda assim, não vamos participar desse bloqueio. Como você também sugeriu em 2015,
Quando o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura foi lançado, Madeleine Albright comentou que estávamos tentando isolá-lo, mas acabamos nos isolando. Essa foi a lição, e teria sido uma lição importante se tivéssemos aprendido, eu acho. Mas parece que estamos repetindo o mesmo erro. Eu queria perguntar, no entanto, o que você vê acontecendo com a parceria entre os Estados Unidos e a Europa? Porque para os americanos, mesmo quando queriam evitar os assuntos europeus e não se importavam muito com os imperialistas europeus, ainda reconheciam que o mundo era eurocêntrico. E claro, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos se tornaram efetivamente uma potência europeia ao serem a força dominante no continente. Mas, com esse novo mundo surgindo, o que você acha que vai acontecer com essa parceria transatlântica? Porque isso é algo que os europeus não têm imaginação política para sequer cogitar que possa mudar. Então, o que você espera que aconteça aqui? Bem, essas são muitas perguntas. Deixe-me começar pela questão da Europa, porque alguns dos indicadores do que vai acontecer ocorrerão, acredito, no contexto das consultas do artigo 4 da Organização do Tratado do Atlântico Norte, após a violação do espaço aéreo polonês pela Rússia com drones, 4 dos quais aparentemente foram abatidos já bem dentro do território polonês. Não acho que isso tenha sido, como o secretário-geral da OTAN parece acreditar, um esforço deliberado da Rússia para testar a determinação da OTAN. Tenho certeza de que há outra explicação. Sei que Moscou, como era de se esperar, negou que esse tenha sido o caso. Mas a questão do artigo 4, que é o mecanismo para consultas na OTAN em resposta à percepção de um Estado-membro de que sua segurança, integridade territorial ou independência estão ameaçadas, nos dirá muito sobre como funciona agora a relação transatlântica. Ainda há um general americano em Moscou. Os Estados Unidos continuam sendo a potência dominante em Bruxelas e dentro da OTAN. Os europeus, no entanto, parecem cada vez menos unidos, cada vez menos capazes de reagir aos acontecimentos. Quero dizer, vemos situações como a queda, se não me engano, do 5º primeiro-ministro sob Macron na França, e um movimento chamado Bloc contre tout, vamos bloquear tudo, que é uma medida do descontentamento da população em uma democracia ocidental, com sua liderança. Acho que isso é um fenômeno bastante geral. Você pode ver isso na Alemanha, onde acredito que o chanceler Merz não está em sintonia com a maioria da opinião alemã sobre questões cruciais para o futuro do país. O único país, curiosamente, dentro do grupo tradicional da Europa Ocidental, que parece não estar tão preocupado com isso, é a Itália, sob o comando de Meloni, que é uma fascista declarada, mas aparentemente uma fascista bastante moderada. Então, acredito que a relação entre os Estados Unidos e a Europa está em evolução. O Sr. Trump, como você sabe, em seu primeiro mandato, tentou retirar muitas forças da Europa. Ele não teve sucesso, porque o establishment, o chamado Deep State, se opôs a ele. Acho muito provável que ele tente fazer isso agora. Na verdade, há indícios disso. Se você ler o rascunho da Estratégia Nacional de Segurança que Elbridge Colby e outros elaboraram, verá um recuo dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental, onde aparentemente propomos exercer uma forma de hegemonia muito mais contundente, típica do final do século XIX e início do século XX. Também parecemos estar livres, dentro dessa esfera, em nossas próprias mentes, para cometer assassinatos em alto mar, eliminar pessoas que nunca identificamos, mas que afirmamos estar envolvidas em um ato criminoso. Em vez de abordar a lancha, nós a bombardeamos e destruímos. Portanto, nunca saberemos quem eram ou se tinham algum contrabando a bordo ou não. Então, este é outro conjunto de mudanças. Mas você levantou uma série de questões. Deixe-me voltar à reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Meeting of the Shanghai Cooperation Organization. There are 4 great power centers. Existem 4 grandes centros de poder no continente euroasiático,
considerando a Europa e a Índia como extensões da Eurásia, até mesmo como penínsulas. 3 deles estavam presentes em Tianjin. Um estava ausente, e esse era a Europa. A Europa está cada vez mais afastada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se isolando como mercado para todos, praticando o protecionismo e agindo de forma errática e imprevisível, de maneiras que tornam o relacionamento eficaz com os Estados Unidos muito difícil. Basta perguntar à Hyundai ou à Coreia do Sul sobre a incrível operação de fiscalização migratória em seu maior investimento nos Estados Unidos. Um projeto de $7,2 bilhões na Geórgia para produzir baterias e veículos elétricos. Esse projeto foi suspenso agora e eu não sei qual será o futuro. And I don't know what the future will be. The United States does not have the skilled workforce to operate this. Os Estados Unidos não têm a força de trabalho qualificada para operar essa fábrica. Não possuem a política de imigração necessária para permitir que uma força de trabalho legalmente importada faça isso. Portanto, não sei para onde isso está indo. Mas os europeus enfrentam um dilema semelhante. Vemos um enfraquecimento dos laços transatlânticos. O turismo caiu bastante, porque as pessoas temem o que pode acontecer com elas se entrarem na jurisdição da Polícia de Imigração americana e forem submetidas à ilegalidade dessas autoridades em um estado policial emergente nos Estados Unidos. E, novamente, acho que veremos muito a partir das consultas sobre a intrusão na Polônia. Destaco outra coisa. Mais uma vez, você faz tantas perguntas de uma vez só que vou tentar fazer jus à sua colocação. Sabe, o momento em que Israel atacou Khan Yunis no Catar foi basicamente o dia em que a Assembleia Geral da ONU se reuniu. E um dos principais itens na lista da Assembleia Geral é o reconhecimento de um Estado palestino. Outro item na agenda da Assembleia Geral, mesmo antes disso, era utilizar o mecanismo de União pela Paz para que a Assembleia Geral anulasse o poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Acho que a probabilidade disso acontecer aumentou consideravelmente. Sei que até mesmo uma Europa desunida sob von der Leyen finalmente suspendeu transações com Israel que beneficiam Israel no contexto de sua tentativa de aniquilação dos palestinos. Of its attempted annihilation of the Palestinians. Spain, a country. A Espanha, um país que parece notavelmente sensato no contexto atual, tanto por não superestimar a ameaça russa, quanto por reagir com dignidade e respeito à lei diante dos horrores no Levante, em Israel e na Palestina, acaba de tomar medidas enérgicas para suspender a maior parte de suas relações com Israel. E não acho que se possa descartar isso como uma tendência dentro da transformação geral da política global. Israel foi revelado como um Estado criminoso, cruel, sádico, sem restrições por qualquer regra. E isso me faz voltar ao seu comentário sobre a chamada ordem baseada em regras, que foi uma especialidade do G7 na administração Biden. Basicamente, nós fazemos as regras. Nós decidimos quem deve segui-las. Nós decidimos quem está isento delas. Nós nos isentamos. Mas o resto do mundo que se submeta e faça o que mandamos. Esta não é uma ordem mundial baseada no direito internacional. Não é a ordem do pós-Segunda Guerra Mundial. É algo bastante diferente. Se assemelha mais a uma tirania do que a relativa democracia da política de uma era anterior. E diante de tudo isso, vemos, como eu disse, várias coalizões regionais se formando. Na Europa, temos a coalizão dos iludidos, que está lidando com a Ucrânia. Em Tianjin, vimos a coalizão dos desafiadores e dos defensivos, que não se submeterão, não aceitarão intrusões em sua soberania. Há, é claro, um pouco de recuo. Ninguém quer correr riscos. Assim, vemos os indianos, que nunca cederam, nunca morderam a isca que os Estados Unidos lhes ofereceram ao longo de décadas para se alinharem contra a União Soviética, a Rússia ou a China. The Soviet Union or Russia or China, we've seen them backpedal a little bit because vimos eles recuarem um pouco, porque a política básica de não alinhamento deles exige pelo menos um relacionamento moderadamente bom com os Estados Unidos. Então eles estão esperando por uma trégua na atual hostilidade. Portanto, muitas coisas estão em movimento.
Onde tudo isso vai terminar em termos de detalhes é muito difícil de dizer. Mas suspeito que, se olharmos daqui a 30 anos, já que você mencionou a ilusão de Francis Fukuyama sobre o fim da história, se a história de fato continuar por mais 30 anos, se não nos destruirmos ou morrermos de calor em uma crise climática, acho que veremos várias associações regionais cooperando em algo parecido com a ordem do pós-Segunda Guerra Mundial, mas excluindo os Estados Unidos disso. But excluding the United States from this. And there may be a few countries associated with the United States. Pode haver alguns países associados aos Estados Unidos, mas eu não saberia dizer instantaneamente quais, dado o comportamento do governo Trump atualmente, que é de intimidação, extorsão, imprevisibilidade e falta de confiabilidade. Então se diz, e vou encerrar com isso, que o Catar é um grande aliado dos Estados Unidos. Claro, isso é um equívoco. Não é um aliado, não tem compromisso com os Estados Unidos, mas é um parceiro dos Estados Unidos. A maior base aérea que os Estados Unidos têm no Oriente Médio aparentemente não conseguiu detectar nem se defender de um ataque israelense. Talvez tenha sido avisada antecipadamente para ignorar as evidências, porque há muitas evidências de que o governo Trump, apesar de suas negativas, sabia disso com antecedência. Então, se você é o Catar, e como a Índia, segue uma política de não alinhamento ou de múltiplos alinhamentos como forma de equilíbrio, o que você faz? Pode confiar que os Estados Unidos vão te defender? Obviamente não. O acordo americano de 42 bilhões de dólares para fornecer equipamentos de defesa aérea e similares ao Catar será substituído por um contrato chinês. Se você quisesse criar uma situação em que Catar e China tivessem todos os motivos para cooperar, acabou de fazer isso, porque os chineses acreditam fortemente na soberania. Eles emitiram a declaração mais forte que já fizeram condenando as violações de soberania por parte de Israel. Eles, assim como os países do Oriente Médio, não estão dispostos a aceitar a dominação aérea israelense, uma hegemonia da aviação, por assim dizer. An aviation hegemony, if you will. Israel is preparing to attack Iran again. Israel está se preparando para atacar o Irã novamente. Da última vez que fez isso, resultou em um ataque iraniano à base aérea de Al Udeid, a base aérea do Catar operada pelos americanos. Outro ponto é que os estados da região, incluindo os Emirados Árabes Unidos, que participaram dos chamados Acordos de Abraão, também condenaram fortemente Israel, assim como a Arábia Saudita, e estão se unindo em uma coalizão anti-Israel. Pela primeira vez, eles parecem estar fazendo isso abertamente. Anteriormente, eu especulei que, na verdade, esse foi um dos principais motores da reaproximação entre o Irã e esses países, os países árabes do Golfo. Acho que isso ganhou ainda mais impulso, apesar da ameaça ao Irã. And so game-changing events are occurring. Eventos transformadores estão ocorrendo, não apenas na Ásia Ocidental, não apenas na Europa Oriental, mas em toda a massa continental da Eurásia, na América do Sul, na Bacia do Caribe, onde os Estados Unidos ameaçam mudança de regime e invasão da Venezuela, e na África, que está passando por múltiplas mudanças, algumas delas bastante horríveis, outras afirmativas. Portanto, o mundo está em fluxo de uma maneira com a qual não parecemos ser capazes de lidar. Para um país como Israel, que atrelou completamente seu destino aos Estados Unidos, isso deve ser muito inquietante, porque se os Estados Unidos não conseguem proteger o Catar, também não conseguem proteger Israel, como foi demonstrado durante a resposta iraniana ao ataque surpresa israelense em junho. Tudo que os Estados Unidos e Israel conseguiram fazer não foi suficiente para proteger instalações militares e de infraestrutura em Israel. E se houver outra rodada, met simple bros in the score, batten to ass most Israel. I expect Iran to devastate Israel.
Sim, eu tenho dificuldade em entender a política israelense, porque você esperaria, como disse, que eles não precisaram fazer concessões nas últimas décadas porque se aliaram aos Estados Unidos. Mas se você percebe que seu principal patrocinador está em relativo declínio, presumiria que eles gostariam de consolidar um novo acordo hoje, algo que consolide o status quo, torne-o aceitável para os vizinhos, então faça as concessões necessárias. Mas em vez disso, é o oposto. É como jogar todas as peças de xadrez para o alto e torcer para caiam de forma favorável. Na verdade, é ainda pior do que isso, Glenn, porque a Assembleia Geral da ONU está se aproximando. Acho que há uma boa chance de que a membresia de Israel seja suspensa, assim como aconteceu com a África do Sul, quando o mundo finalmente acordou para os horrores do apartheid. Acho que há boas chances de que possa haver algum tipo de resolução unidos pela paz para tomar medidas contra Israel. Duvido que haja intervenção militar, que é a única resposta prática à agressão israelense, mas pode muito bem haver medidas punitivas contra Israel autorizadas pela Assembleia Geral, superando o veto dos Estados Unidos. A questão da viabilidade do sistema da ONU, à medida que o mundo se regionaliza e globaliza fora de Nova York, foi levantada. Muitos países agora exigem a remoção da ONU de Nova York porque os Estados Unidos não respeitam mais o acordo de sede e baniram a delegação palestina, que eles têm a obrigação de receber segundo esse acordo. Vimos a Organização Mundial do Comércio, a OMC, ser essencialmente destruída. Agora podemos estar vendo a ONU sendo destruída. Algo novo por Presidente Hein. Something new will arise in its place. The League of Nations failed after all and was replaced by the UN. A Liga das Nações fracassou, afinal, e foi substituída pela ONU. Mas seja lá o que for substituir a ONU, terá que, voltando ao comentário de Krauthammer, refletir a constelação de poder no mundo. E essa constelação não está mais concentrada no Ocidente. O fato de que Reino Unido, França e Estados Unidos, assim como China e Rússia, têm assento permanente no Conselho de Segurança, reflete uma era passada. Reino Unido e França não são mais potências mundiais, por mais que desejem ser. E os Estados Unidos já não influenciam o mundo da mesma forma que antes. Então acredito que muitos eventos estão se unindo como catalisadores de mudança. Exatamente que mudança eles vão produzir. Não podemos dizer. Exactly what change they will produce, we can't say. Eu queria perguntar, no entanto, sobre o Irã, porque parece ser um pouco uma incógnita. Novamente, se você olhar para as grandes potências eurasianas, muitos de seus interesses parecem muito claros. Por exemplo, os russos e chineses não querem ser contidos, então precisam trabalhar juntos para criar um sistema econômico alternativo, novas moedas, corredores de transporte, tecnologias, tudo isso. Os indianos, é claro, não vão se alinhar tão fortemente, porque querem permanecer não alinhados. Então eles vão buscar uma oportunidade de trabalhar com todos, inclusive com os Estados Unidos, esperando que isso passe. Mas o Irã é um pouco cauteloso em relação a se tornar muito dependente de qualquer potência externa, mas eles têm muitos inimigos. E como você disse, Israel, assim como os Estados Unidos, não parecem ter terminado com o Irã. O que você espera? Quero dizer, se você estivesse aconselhando os iranianos, que tipo de conselho? Ou bem, de modo geral, que direção você acha que eles poderiam tomar? Porque apesar de terem tido algum, pode-se dizer, sucesso nessa guerra de 12 dias com os israelenses, não é uma posição confortável, porque eles também não conseguem impor muito castigo aos israelenses, já que os israelenses poderiam usar uma arma nuclear. Depois de tudo o que vimos nos últimos anos, eu não descartaria que isso não seja algo fora do razoável. Sim, bem, eu acho que um dos aspectos do Irã que o torna diferente é que ele é como a China, como a Rússia afirma ser, como a Europa como um todo, um estado civilizacional. Ele existe há milênios. Teve uma existência coerente de uma forma ou de outra por pelo menos 2.500 anos.
Portanto, seu supremo interesse nacional é a preservação de sua identidade nacional, sua independência, sua autonomia estratégica, é claro. E ainda assim, os Estados Unidos e Israel juntos reduziram muito as opções do Irã. E isso me leva aos efeitos de várias coisas que estão acontecendo no setor financeiro sobre o alcance das sanções americanas. The reach of American sanctions. We have in the Senate, Temos no Senado, com 85 patrocinadores, uma legislação absurda que introduziria sanções secundárias a qualquer comprador de petróleo ou gás russo. Isso significa China, Índia, basicamente isso é sancionar o mundo inteiro. Não é viável. Falharia, faria a economia global sofrer uma apoplexia e morrer. Então não acho provável. Mas, junto com isso, a postura por trás dessa proposta está criando cada vez mais desafios ao sistema de moeda única, que prevaleceu no comércio e investimento global desde o Acordo de Bretton Woods de 1944. A supremacia do dólar está sendo rapidamente corroída. E você vê os primeiros sinais disso, por exemplo, na decisão de várias entidades corporativas russas de emitir títulos panda, ou seja, títulos denominados em renminbi chinês, a moeda yuan. Você vê isso em acordos de swap entre um número crescente de países e o yuan chinês. Você vê isso no avanço do relacionamento entre Irã, China e Rússia, fora do sistema SWIFT, que é a Câmara de Compensação de Bruxelas para Transações Monetárias Internacionais, do qual o Irã foi excluído. Assim diz Rússia, basicamente. Brace, o universo alternativas está sendo criado. E aqui é muita confusão. And here there's a lot of confusion. I would say there's a distinction between. Eu diria que há uma distinção entre moeda de reserva. Moedas de reserva são aquelas que são mantidas porque se acredita que têm valor estável e, portanto, preservam valor, e liquidação de comércio. A liquidação de comércio é a questão fundamental e cada vez mais isso não está sendo feito em dólar. Cada vez mais está sendo feito em outras moedas, incluindo a moeda chinesa. O comércio da China agora, acredito que a maioria já está sendo liquidada em yuan chinês. Portanto, assim, esse maravilhoso math, e etc., que o máximo de liquidação de comércio, da liquidação de transações. Então, ela é suficiente com moeda zero. Transaction settlement, then it qualifies as a reserve currency. And so we see, in fact, more and more people holding. E assim vemos, de fato, cada vez mais pessoas mantendo moedas diferentes do dólar como reservas. Enquanto isso, neste ano, o dólar caiu cerca de 12% ou 13% em valor em relação a outras moedas, ou seja, não está mantendo seu valor. Estamos presenciando um ataque interno ao principal pilar que manteve o dólar central na economia global, ou seja, o Federal Reserve. O presidente está tentando derrubar o Federal Reserve e impor uma agenda política sobre ele. Estamos começando a entrar em um período em que os efeitos das tarifas estão sendo sentidos e há uma perspectiva de inflação massiva, mesmo com a economia entrando em recessão. Isso é chamado de estagflação. É uma receita para um declínio ainda maior. It is a recipe for further decline. So all these things come together and they affect Iran. Então, todas essas coisas se juntam e afetam o Irã, porque tornam um país como o Irã cada vez mais capaz de manobrar fora do âmbito do dólar, cada vez mais capaz de resistir às sanções baseadas no dólar. Isso não quer dizer que o Irã esteja indo bem economicamente. Não está. E há muitas insatisfações no Irã. Mas aqui também temos o efeito dos ataques americanos e israelenses ao Irã, que parecem ter, pelo menos por um tempo, unido a população em torno do regime. Ou, talvez eles não gostem do regime, mas se uniram em torno de seus líderes dentro desse regime. Então, eu não sei para onde o Irã está indo. Acho quase certo que os israelenses não vão tolerar um Irã estrategicamente autônomo. Eles vão continuar tentando derrubá-lo, sempre. To try to bring it down. Every time we've seen a common pattern. It was just replicated in Qatar. Vimos um padrão comum. Ele acabou de ser replicado no Catar. Trata-se da crença israelense de que se você eliminar a liderança, muda a equação. Foi o que tentaram fazer com Nasrallah no Líbano. Foi o que tentaram fazer com Sinwar, em Gaza. Foi o que tentaram fazer no Irã, com o assassinato do Ayatollah e de Raisi, o presidente,
E foi o que tentaram fazer com o Hamas. Isso não funciona. E mesmo assim, eles se encaixam na definição de insanidade de Einstein, ao fazerem isso repetidas vezes, esperando resultados diferentes. Então, se atacarem o Irã, acho que o Irã está muito mais preparado para responder do que Israel para lançar um ataque. Mas os israelenses são muito inteligentes e vão fazer algo inesperado. E ninguém sabe o que pode acontecer. Gostaria de perguntar mais sobre a Europa, a coalizão dos iludidos, mas acho que nosso tempo acabou, então teremos que deixar isso para a próxima vez. A coalizão de luz não se destrói em um futuro próximo. Nesse sentido, agradeço pelo seu tempo. Agradeço. Obrigado, Glenn. Thank you, Glenn.